Bem-vindo ao podcast da Reino Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Mais informações sobre esse conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Se não for Deus, se nós homens não estabelecermos esse fundamento da nossa casa, não adianta, não prospera. O texto traz claramente isso. Então a gente vê pessoas que casaram por amor, depois terminou o casamento ferido, magoado e frustrado. Não é isso que acontece? Principalmente as mulheres. As mulheres saem muito marcadas por isso, muito feridas. O homem tem aquela questão de sair sempre bem de uma situação. Ele sempre procura uma forma de sair bem da situação e sempre bota a culpa no outro. Assim foi desde Gênesis. Onde está você, homem? Lembra que a gente estava brincando? Foi uma brincadeira que eu fiz, tá, irmãs? Não fiquem, acredito que vocês não ficaram bravos comigo, que Adão estava lá sorrindo, cultivando e guardando a terra. Aí Deus olhou para ele e falou assim: Adão, você está muito feliz, eu vou fazer você dormir e vou te dar um problema. Aí ele acordou, tinha a mulher do lado dele. E aí quando Deus foi tirar satisfação com ele, qual foi a resposta dele? Ele diz: a mulher que tu me deste. É tipo, eu não pedi, você que me deu. Estava lá tranquilo, sorridente, trabalhando, cultivando e guardando a terra. Aí você me fez dormir, tirou ainda uma costela. Olha só, tirou uma costela de mim e fez a mulher. Eu não pedi ela. Olha que loucura, gente. E aí Deus pergunta: quem falou para você comer do fruto? A mulher que tu me deste. Quando Deus pergunta aonde está você, homem, ele está se referindo a nós homens, a nossa masculinidade, a nossa hombridade com relação ao cuidado de uma casa. O homem, ele foi chamado para prover, proteger e cuidar. Não é uma tarefa fácil, mulheres, não é uma tarefa fácil. Eu estou falando por mim, tá? Os homens, cada um pode falar por si, mas falando por mim, não é uma tarefa fácil. Porque a gente muitas vezes sofremos calados para as mulheres não absorverem o que nós digamos que a gente tem uma posição muito de escudo, né? A gente é muito de guardar para nós. A gente não é muito de expressar para as mulheres, nem todas as vezes, mas algumas situações, muitos homens guardam para si, para que a mulher não se chateie, porque ele é protetor, ele vai proteger. Eu acredito que tem muitas mulheres também que assumem esse papel de proteger o coração do marido. Como eu já tive a oportunidade de sentar na mesa com o Anderson Silva, somos amigos até hoje, né? Uma situação que aconteceu muitos anos atrás. Teve um rapaz que me recebeu na igreja dele. Olha que engraçado isso. Me recebeu na igreja dele, super simpático, super receptivo. Preguei lá na igreja do Anderson, voltei para casa e o Anderson mandou uma mensagem para mim dizendo: cara, obrigado, não te dei tanta atenção porque eu estou saindo de uma depressão. Era uma situação isolada que estava acontecendo na igreja local, de um grupo de pessoas que estavam difamando o Anderson. Vocês não fazem ideia. Imagina, grupos dentro da igreja falando mal do seu próprio pastor. Por que eles estavam falando mal do pastor? Porque o pastor confrontou esse pessoal que estava pregando heresia dentro da igreja. Aí eles montaram um grupo de uma militância mesmo, foi um negócio esquisito. Aí esse cara começou a postar lá no Facebook, e eu chamei ele, eu respondi no comentário, falei: irmão, o que você está falando aí? Não estou entendendo. Não, é porque o Anderson Silva é um demônio aqui em Brasília e tal. Eu falei: ei, cara, calma aí, peraí, tá doido? Aí nessa hora a esposa dele me chamou, para conversar e falou: olha, tá acontecendo assim assado, por favor, Robert, não fale com o Anderson, porque o Anderson tá passando por uma situação difícil, um grupo de pessoas aqui tá difamando ele pela cidade inteira, pro Brasil inteiro e tal. E irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Agora uma coisa pessoal para nós aqui, nossa comunidade. Tudo que você ouve, você precisa ser imparcial. Porque geralmente a nossa carnalidade tem uma tendência de tomar partido por alguém. Então lá atrás, em 2015, eu ouvi isso, eu não tomei partido, eu fiquei, porque eu conheço o Anderson de mesa. Eu sei o caráter dele. Então a gente não pode tomar partido por aquilo que a gente ouve. Precisamos ser imparciais. O que é ser imparcial? É sempre buscar ser um agente de reconciliação e não de contenda. Amém, irmãos? Eu
Eu estou contando isso, depois a gente corta lá no áudio, tá? Para não expor. Mas aqui a gente percebe também que tem mulheres que têm esse coração de proteger, né? Não posso pôr a minha mão no fogo por todas, mas também tem mulheres que protegem o seu marido em algumas situações. Amém? Então essas pessoas, o que aconteceu? Elas confiaram em seus sentimentos, em suas emoções, em seus próprios pensamentos e atitudes, né? Não tinha Deus, então elas se apoiaram nelas mesmas, né? Vamos casar, né? A gente se ama, a gente está feliz, vamos casar. E aí depois passa algum tempo, por conta de uma situação ou várias situações, né? Se magoaram, se feriram, se frustraram e se divorciaram. É um assunto delicado, não é verdade? É um assunto delicado. Então assim, a gente precisa entender que existe redenção, irmãos. Nós precisamos ser agentes de restauração. Restaurar, a gente vai sentar, a gente vai alinhar, porque Deus sempre dá uma nova chance pra gente. Eu creio sim em segundo casamento, né? A gente já compartilhou com os irmãos em pequenos grupos. Eu creio sim em segundo casamento. Creio que Deus pode restaurar a vida de uma pessoa, porque assim, imagina, pessoas divorciadas. Tem muita gente divorciada na igreja, gente. Tem muita gente que quer construir novamente uma família baseada na palavra de Deus. Eu fui pai aos 21 anos de idade, perdido na vida. Então assim, desorientado. Então não tinha Deus como um firme fundamento na minha jornada. 21 anos perdido, sem estrutura familiar, completamente descomplexado, cheio de problemas. Tive uma relação com a minha namorada que gerou o meu filho mais velho, que é o Felipe, que hoje tem 19 anos, que é uma bênção. Mas não estava estabelecido num relacionamento saudável, numa construção de uma família. E a gente colhe frutos disso. Tem as consequências. Quando nós temos filho, é para sempre. Não tem como você descartar, é para sempre, né? Vamos avançar aqui. Então, quando nós construímos uma família forte e saudável, nós precisamos então ter como base Deus. Amém, irmãos? Tá claro isso? Então, fundamento é a nossa rocha, que é Jesus. Ele é o centro da nossa jornada, é o centro da nossa vida. Quando homem e mulher têm isso muito bem claro na sua jornada, fica tudo muito saudável, é prazeroso. Nós desfrutamos das bênçãos de Deus, irmãos. Por isso que eu sempre falo aos homens e às mulheres da comunidade: não se relacionem com alguém que não tem interesse em uma aliança. Mulheres e homens que se movem por necessidade de atenção e carência de amor, se entrega a qualquer pessoa. E aí querem firmar a sua identidade. Não, se eu tiver um relacionamento, se eu casar, aí eu vou entender quem eu sou. Você não vai entender quem você é em relacionamento nenhum. Você primeiro precisa estar satisfeita em Deus, satisfeito em Deus. Pleno satisfeito em Deus, em Cristo, aí sim começa uma construção de uma família saudável e sólida. A sua identidade está firmada no Senhor. E para construir um lar feliz, quem quer ter um lar feliz aqui? Levanta a mão, sem medo. Todos nós, né? Não é olha, presta atenção. Não é o tamanho da casa que você mora para você ter um lar feliz. Não é o tanto de dinheiro que você pode ter. Não é a profissão que você exerce. Também não é o status que você possui na sociedade. E é esse casamento, o verdadeiro casamento, na verdade, um lar feliz, um lar de aliança, é quando nós temos então Deus como firme fundamento do nosso lar. A segunda coisa dentro desse casamento, primeira coisa que a gente falou, dessa primeira fase de uma família, é o entendimento do casamento, amém? O segundo princípio para esse casamento é o seguinte: você precisa pensar que a necessidade, você precisa pensar na valorização mais do ser do que do ter. Então o primeiro princípio dentro de um casamento é Deus como firme fundamento. Segundo, você valorizar mais o ser do que ter. Olha só o que diz o versículo 2: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Ou seja, pessoas que querem construir um patrimônio, elas falam: não, vamos trabalhar de manhã, acordar 5 horas da manhã, dormir tarde da noite, vamos trabalhar em 2, 3 empregos e vamos construir um patrimônio. Ela vai ter tempo de desfrutar de um relacionamento? Não.
Porque o objetivo dela é o quê? O ter. Vamos ter um patrimônio. Passam 15 anos trabalhando, né, em vários empregos, e aí tem o patrimônio, pode até conseguir o patrimônio. Ela alcançou o ter as coisas, mas ela não desfrutou de um relacionamento, porque não teve tempo. Então o segundo princípio é valorizar o ser acima do ter. Amém, irmãos? Então, quando Deus dá o fruto do seu trabalho, você deve desfrutar dessa bênção. A gente tem um discipulado que a gente vai abranger um pouco mais para os irmãos da igreja, a gente só está ajustando algumas coisas, que é um discipulado chamado Economia do Reino. A gente tem um grupo no WhatsApp, a gente está trabalhando isso, em breve a gente vai trazer para toda a igreja. O que é isso? É a gente aprender a lidar com as finanças de maneira bíblica. Ajudar os homens da comunidade, as mulheres da comunidade a multiplicarem os recursos, aprender a gastar bem. Você precisa usar bem o seu recurso financeiro, não fazer compras impulsivas, não fazer compras que não foram planejadas. Muita gente faz compra que não foi planejada e compras impulsivas. É óbvio que vai dar dívida. Vai gastar todo o dinheiro no final do mês e fala: caraca, para onde foi o dinheiro? Uma dica para vocês que eu dei lá no grupo. Lá no Netflix lançaram um documentário chamado A Arte de Economizar, que é tudo que a gente fala no discipulado. Muito legal o documentário. Ele traz exemplos do dia a dia de pessoas que se endividaram, que querem melhorar a sua condição financeira. Lógico que eles não estão falando na perspectiva bíblica, mas muito do que eles estão falando ali é bíblico. Muito bíblico. E aqui a gente vê hoje que a nossa sociedade está pautada em querer ter. Não, a gente tem que trabalhar, faz isso. Aí o cara, cadê o cara? O cara sumiu. Não está num relacionamento, não está em lugar nenhum, tá por aí, está trabalhando. E é bom trabalhar, sim ou não? Sim. Trabalhar é bom, mas o objetivo não é você colocar o ter acima do ser. O ser social, irmãos, a relação é muito mais importante. Versículo 2 diz: o Senhor concede, olha só o que ele vai dizendo na parte B do texto, do versículo 2: o Senhor concede sono àqueles a quem Ele ama. Olha só, quando você coloca Deus em primeiro lugar, tanto que Jesus diz: colocai o reino de Deus em primeiro lugar, e toda a sua justiça e as demais coisas. Ou seja, quando você está ocupado com as coisas de Deus, Deus está ocupado com as suas necessidades. E eu tenho provado disso, irmãos, eu tenho provado disso. Quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, Deus está muito interessado em suprir as nossas necessidades. Então não adianta a gente trabalhar muito, suar, 3 empregos, porque no final das contas nosso objetivo é querer ter. Mas você quer ter para quê? Para aumentar o seu patrimônio? E a gente até lançou, né, um princípio dentro do discipulado, que eu falei o seguinte, falei assim: olha, o nosso objetivo não é aumentar o número de trabalho, mas é aumentar o número do patrimônio, que é bom, porque o patrimônio, ele é reflexo da diversificação daquilo que nós estamos fazendo. É diversificar o patrimônio, não diversificar o trabalho. Vocês estão conseguindo me entender? Porque às vezes a gente fica pensando: não, eu tenho que trabalhar nisso, naquilo outro. Cara, eu tenho tanta coisa que eu gostaria de fazer, mas eu não consigo fazer porque é muita coisa, muitas ideias. Então eu tenho que focar em algo e fazer desse algo prazeroso, que é o meu propósito, transformar o meu propósito, minha vocação, em uma fonte de recursos de Deus, porque o recurso, ele é reflexo do trabalho. Lembra que o texto diz: digno é o trabalhador do seu salário. Quando eu entendo a minha vocação, o dinheiro é apenas reflexo daquilo que eu faço com prazer, com excelência. E não tem coisa mais maravilhosa nessa vida do que você fazer algo que você ama, que realmente é a sua vocação, o seu chamado. E muito mais do que você trabalhar para pagar suas contas, que é óbvio que a gente vai pagar a conta, mas é você sair de casa com o objetivo de transformar pessoas. Eu fui aprendendo esses princípios e eu tenho experimentado desses princípios. Então, você precisa entender as suas prioridades, irmãos. Primeiro, Deus. Segundo, sua família, no caso, o seu cônjuge. Depois, seus filhos. E por último, seus amigos. Você percebe que em nenhum momento eu falei de algo, de coisa, de ter coisas? Mas a nossa sociedade hoje está baseada no quê? Usar pessoas para obter as coisas. Mas as nossas prioridades são Deus,
quem é casado ou que pretende casar, cônjuge, depois seus filhos e depois seus amigos. Em nenhum momento falei casa, carro, dinheiro, nada, porque isso é só consequência. Mas você não pode colocar as riquezas terrenas à frente dos tesouros eternos, que são pessoas. Aqui está um ponto importante para nós. Aqui está um ponto importante para nós. Então, pessoas vêm antes de coisas. Amém, irmãos? Vamos avançar um pouco mais? Versículo 3 de Salmo 127 diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa, um galardão que Ele dá. Agora, vamos pensar aqui no texto, fala sobre herança. Os filhos são herança do Senhor. E o que é herança? Você trabalha para ter uma herança? A herança você não precisa trabalhar para ter, você só recebe. Tem gente que fica trabalhando para ter uma herança. Não, herança você não trabalha para ter, você só recebe aquilo que já foi construído. Aí nós vamos lembrar da parábola do filho pródigo, na verdade, que o filho pródigo mais moço, ele fala: pai, me dá a herança que me pertence. Ele não trabalhou para ter aquela herança, quem trabalhou foi o pai. Ele só podia receber, só que ele queria receber antes do tempo, porque o pai não havia morrido. Então o que ele faz naquele texto? Eu não vou falar sobre o filho pródigo, mas só para trazer aqui, para lembrar a nossa memória e aumentar o entendimento. Ele mata o pai no coração dizendo: pai, me dá a herança que me pertence. E nós vemos que ele desperdiça a essa herança, né? Então a herança não é um quesito de mérito, irmão. Você não merece a herança. Você simplesmente, você pode ter sido um filho ruim, péssimo, mesmo assim você tem direito à herança. Um pai que construiu um patrimônio e tem 2, 3, 4 filhos, independente se você foi um filho ruim, você tem direito da herança, porque não é por mérito seu. Só que o que o filho, no caso da parábola, fez? Ele, ruim, né? Ele foi e gastou toda a herança, desperdiçou. Então, dependente do filho, da qualidade do filho, ele vai ter herança. Então nós vemos que os filhos são herança de Deus. Ou seja, você não trabalhou para ter um filho, porque é um presente de Deus para você. Para nós que já temos filhos, né? Nós não trabalhamos para ter filho. Eu trabalhei, fiz meu expediente, cheguei no final do dia, então me dá o meu filho que me pertence. Não. Você casou, não é? Casou, constituiu, você teve um relacionamento ali com a sua esposa e ali gerou um filho. Você não tem poder para criar um filho, irmão, porque é Deus quem forma no ventre da mulher. Olha que poderoso isso. Então aqui é a herança do Senhor. E essa herança, ela não pode ser desperdiçada, como a gente viu. É nossa responsabilidade. Quando nós recebemos uma herança que não é por mérito, não é por trabalho, o nosso objetivo é cuidar e multiplicar essa herança. Quem já ouviu a história do fundador da Casas Bahias? Samuel Klein veio lá da guerra da Europa, veio para o Brasil, né? Começou a trabalhar como mascate lá em São Caetano do Sul, e os principais clientes deles eram os baianos. Por isso que surgiu Casas Bahias e se tornou um grande império, a maior rede de varejo do Brasil. Só que ele morreu, os seus filhos, né, deram continuidade e afundaram a Casas Bahias. Casas Bahias foi vendida. Então por quê? Os filhos, eles herdaram a herança, eles não trabalharam para ter a herança da Casas Bahias. E por eles não valorizarem, não cuidarem o que o pai deles construiu, o que o pai deles gerou, eles desvalorizaram. Poderiam ter feito o quê? Multiplicado, né? Feito com que a Casas Bahias pudesse alcançar outros países da América Latina, talvez. Então você percebe que recebeu a herança, não cuidou, não valorizou e acabou desperdiçando. A segunda parte desse texto aqui, irmãos, que ele fala, né? Nós vimos, os filhos são herança do Senhor. Aqui fala, uma recompensa, um galardão. Então a segunda parte aqui desse texto fala de recompensa, de galardão. Quando pensa em filhos, nós pensamos no quê? Nós pensamos em despesa, gastos, orçamento. Agora, para pensar comigo. Vocês conhecem casais que hoje já está nos 80 anos, pelo menos 40, 50 anos de casado, e geralmente essa geração teve 5, 10 filhos, 12 filhos.
A gente pensa, né? Teve bastante filho porque não tinha televisão. Mas não era. Sabe qual é o lance? Eles entendiam que quanto mais filhos eles tivessem, mais mão de obra eles teriam, mais trabalho, mais recurso. Então eles pensavam nisso. Não pensavam porque não tinha televisão. Então geralmente o pai ele pensava: se eu tiver mais filhos, eu vou ter mais mão de obra e aí eu vou conseguir produzir mais. Tinha uma irmã nossa que era filha, ovelha querida do Senhor, com 89 anos, me chamava de meu pastor, meu Senhor. Isso nem a antropologia, estudantes de ciências políticas conseguem explicar um trem desse. E ela teve, sabe quantos filhos? 15 do marido dela. O marido dela já tinha 15 de outro casamento. Então o cara teve 30 filhos e eles fundaram, sem brincadeira, lembra da Dona Rosa? Fundaram uma cidade lá no interior do Ceará, meus irmãos. Que doideira. Então eles tinham filhos, não porque não tinha televisão, porque eles pensavam em ter mais filhos para ter mais trabalho, mais mão de obra. Então a gente vê, irmãos, aqui que a nossa responsabilidade, nossa realidade urbana pensa que quanto mais filho tivermos, mais despesa nós teremos. Nosso contexto urbano, né? Tem 4, né? O Gabriel tem 2, né? O Nico tem 3, né, Nico? 3, né? Quem mais? Vitor e a Paloma tem 1, Tereza tem 2. E assim, a gente tem nessa média 3, no máximo 4 ali, né? 4 já falou, caramba, 3, é assustador. A gente tem filhos na escola e pagamos escola, a gente sabe, meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. Rapaz do céu, né? A gente tem despesas. Mas, irmãos, nós temos filhos não porque eles são um peso, pelo contrário, eles são heranças do Senhor. Nós criamos filhos não para nós criamos nossos filhos para Deus e para o mundo. Porque, olha só que interessante, estava observando, a gente vê, vai lá no versículo 4, rapidinho, vamos avançar aqui. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos, nascidos na juventude. Então os filhos, aqui o texto diz que são flechas nas mãos do guerreiro, e eu sou um guerreiro. Outros textos dizem arqueiros. Eu sou um arqueiro, é o que a Bíblia diz que eu sou. E os meus filhos são as minhas flechas. Então eles não são tem gasto sim, tem despesa sim, né, Mari? Mari tem uma filha, está aqui. Tem gasto, tem despesa. A gente quer dar tudo do bom e do melhor para eles. Mas nós somos arqueiros. Nós criamos os nossos filhos para Deus. Nós conduzimos nossos filhos para Deus. Instruímos eles na palavra de Deus. Trazemos eles ali ensinando no caminho a palavra. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, ensinar princípios de gratidão, princípios de honra, princípios de oração, de amor, de perdão, de reconciliação. Então nós vamos ensinando as nossas flechas, nós vamos lapidando. Quando a gente vai cortar uma carne ou algum legume e a faca tá cega, aquelas facas boas, né? Você não consegue cortar direito, aí você tem que fazer o quê? Amolar, não é? Então os nossos filhos passam assim, ó, a gente fica assim amolando eles, toda hora repetindo, instruindo, corrigindo eles, porque eles são as nossas flechas. Já viram aqueles filmes épicos, né? Então os soldados com espada, eles vão para cima, mas tem uns arqueiros que eles ficam atrás, não é? Aí eles apontam para cima inclinado, não é isso que eles fazem? Quem está assistindo a série aí do Senhor dos Anéis? Graças a Deus o irmão ali abençoou a gente com acesso da conta, né? Acesso da Amazon. Cara, é engraçado que os caras puxam a flecha e a flecha, o que ela faz? Ela sobressai e vai a lugares longes, não é isso? Então eu sou um arqueiro, eu preparo os meus filhos para Deus e para o mundo, irmão. Eu ensino eles a orar, eles precisam me ver orando. Eles precisam ter paixão pela presença, paixão pela oração. Se eu como pai não exercer essa função, meus filhos não vão querer nada com nada. Não vão querer ter relacionamento com Deus. Já ouviram falar daquele ator Caio Castro? Sabe que ele é evangélico, né? Ele nasceu no berço evangélico. E aí quando ele era adolescente, ele tinha uma raiva de igreja, porque ele achava muito chato. Ele gostava de ir lá fora jogar bola, jogar videogame e tal. Só que aí, lógico, adolescente, né?
tem muito essa cabeça. Ele não tem muito interesse para as coisas de Deus, porque ele acha que é muito chato. Por quê? Nós vivemos num tempo de tela. E a tela, videogame, tela, rede social, libera sabe o quê? Dopamina. Ou seja, a gente fica preso ali, porque aquilo gera satisfação. E a gente passa horas e horas ali, fazendo nada com nada. A gente entretém o nosso corpo, mas não passa. Mas por que eles fazem isso? Porque eles aprendem com nós adultos. É ruim? Não, mas a gente precisa ter muita atenção com isso. Então vamos lá. A flecha ela tem um seguinte significado, irmão. Primeiro, todo guerreiro precisa carregar as suas flechas nas costas, No momento que você tem filhos, é para o resto da vida. Filho é para o resto da vida. E é uma relação para a vida toda. Você fica completamente ligado até o último suspirar. É uma ligação. Só que os nossos filhos, eles vão crescer, vão casar e vão embora. A gente estava na casa de um casal, amigos nossos, lá em Itatiba, perto de Campinas. E aí os pais dos nossos amigos, que é o Estevão e a Mariana, tiveram 3 filhos, e os 3 filhos casaram. Um está morando na França, o outro em Curitiba, e a Mari e o Estevão estão indo para missões na Colômbia. Aí eles estão ali na casa dos pais, porque eles estão juntando a grana, para poder ir. Eles vão agora, em novembro. Então, eles vão ficar sozinhos. Aí eles conversaram comigo: pô, a gente está vendendo a casa aqui, porque a casa ficou vazia e ficou muito grande para nós agora. Porque os filhos cresceram, casaram, e aí a gente quer vender a casa, pegar um lugar menor. Aí eu dei uma sugestão, de colocar em fundos imobiliários para render, pagar, enfim, deixa para lá, gente. E ele tem um filho investidor, Então, o que eu acabei falando foi, na verdade, uma testificação daquilo que eles já estavam ouvindo do próprio filho que é investidor. Então, todo guerreiro precisa carregar as flechas nas costas. No momento que você tem filhos, é para a vida toda. Segundo ponto aqui da flecha, irmão, que eu anotei, é: o guerreiro não desperdiça a sua flecha. O arqueiro não desperdiça a sua flecha. Ele tem um objetivo, ele tem um foco. Então ele vai preparando os filhos ali, justamente porque ele tem um objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo é que eles casem, saiam de casa, Porque não dá para filho casado morar com os pais, Então o objetivo é que eles saem de casa, que eles construam uma família. E foi legal ouvi-los, Porque eu perguntei: como vocês se sentem com os 3 filhos casados agora? Aí ela falou assim: eu me sinto bem. Eu ia pensar: puxa, eu me sinto tão triste, porque os filhos estão longe, Olha o que acontece: quando crianças, os filhos choram para estar perto, não é verdade? Agora, quando os filhos crescem, quem choram são os pais, porque é os pais que querem estar perto dos filhos. Meus filhos estão aí, nenhum casou ainda, mas estão crescendo, estão preparando, porque vai chegar esse dia, Vai chegar esse dia. O irmão Márcio e a Márcia, 3 filhos, casaram, se embora, chutaram eles, tchau, Mas se relacionam, mas é assim, a gente tem esse sentimento de ter os filhos perto, Então, o arqueiro, ele tem um alvo específico. Ele tem um alvo específico. E terceiro, o arqueiro, ele lança a flecha para um alvo certo. Ele prepara para lançar a flecha no alvo certo e no momento certo. Porque imagina um filho sair de casa sem propósito da vida. Como que fica o coração de um pai? Nossa, amargurado, triste, decepcionado. Imagina o coração do pai com relação ao filho pródigo. Imagina aquele sentimento de decepção, de tristeza. Mas o caráter do pai não mudou, porque o pai sempre estava esperando o filho retornar para casa. Olha que forte isso, irmãos. Um dia a gente vai ministrar aqui sobre a parábola do filho pródigo. Mas vamos finalizar esse salmo aqui. Versículo 5 diz assim: como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. No começo nós protegemos os nossos filhos, mas no final sempre serão os nossos filhos. Esperamos que os nossos filhos nos protejam, mas infelizmente tem muitos filhos que abandonaram os seus pais. Quando a gente fala de honrar os pais, nós estamos falando de honrá-los até o último dia de vida deles. A gente não vai mandar eles para o asilo, amém, irmãos? Pelo amor de Deus. Nosso objetivo é suprir também eles financeiramente.
porque eles supriram quando nós éramos crianças, adolescentes, nos prepararam para a fase adulta. É nossa responsabilidade também cuidarmos deles. Estava conversando com o Estevão também, ele falou, puxa cara, na época de 1990, não sei se vocês vão lembrar, Nico, a gente aqui, eu sou da década de 80 ali e tal, mas vão lembrar do Collor, que roubou o dinheiro da poupança dos brasileiros, e o avô dele tinha muito dinheiro guardado na poupança, e foi tudo embora, todas as economias da vida inteira guardado, foi embora. E aí hoje ele é sustentado pelos filhos, até o aluguel quem paga são os filhos, alimentação, tudo, plano de saúde, tudo. Então é nosso dever, nossa responsabilidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Terceira fase, agora vamos lá para Salmo 128. Então a primeira fase, nós vimos aqui, primeira fase, fundamento, o que é Deus. A segunda fase é a chegada dos filhos, Salmo 127, 3, 5. E a terceira fase, meus irmãos, filhos adultos, quando os filhos amadurecem. Então lá em Salmo 128, 1 diz, como é feliz quem teme o Senhor. Quem é feliz? Quem é feliz quem tem dinheiro? É feliz quem tem carro, casas, riquezas terrenas? Não, aqui quem diz que quem é feliz é o que teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Esse é o verdadeiro sinônimo de alegria na Bíblia, quem teme o Senhor. E não é medo de Deus, é temor, é reverência à santidade de Deus. Então nesse filhos adultos aqui, terceira fase, versículo 2 diz, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A gente vê aqui claramente que a palavra de Paulo, quando ele diz, digno é o trabalhador do seu salário. Então a gente vê aqui que ele está desfrutando dos recursos do trabalho dele, provenientes do trabalho. Porque imagina você trabalhar, irmãos. Mas conheço gente que tem muito dinheiro, mas não desfruta do recurso. Tem que desfrutar, irmão. Não é só para guardar não é só para investimento não. A Érica, esses dias está falando assim, olha, não é só investimento não, a gente tem que pagar a conta, a gente tem que desfrutar. Vamos para o restaurante, vamos para o cinema, vamos sair, vamos fazer alguma coisa, porque a gente precisa desfrutar, porque a vida passa, irmão. A vida passa e a gente precisa desfrutar. Versículo 3, sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Note aqui, irmão, que a mãe, a esposa, ela tem um elo de ligação dentro de uma família. Deus deu à mulher a habilidade de agregar a família. Sabia disso? Você percebe que se o homem morre, geralmente onde é o porto seguro? A mãe. E aí os filhos se reúnem em torno da mãe. Agora, quando é a mãe que morre, o pai não tem muita essa habilidade de agregar os filhos. A gente pode ter vindo na sua mente algumas famílias, alguns casais, né, que aconteceram situações como essa, que os filhos se tornaram adultos e o pai não tem muito essa habilidade, mas a mulher tem essa habilidade de agregar, de juntar a família. Porque como eu falei, né, os filhos, quando um filho machuca, quem é a primeira pessoa que ele vai buscar consolo? A mãe. A mãe. Eu lembro quando eu era criança, machucava, eu falava, mãe. A gente é assim, porque a mãe ela tem esse sentimento de aconchego, de consolo. Então, quando os filhos se tornam adultos, aqui a gente vê claramente aqui o que o texto diz, sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Aqui, irmãos, nós vemos o que? A cultura da mesa, ao redor da mesa. Ao sentar da mesa, deve haver o que? Olho no olho. Olha que interessante, nesse texto nós vemos claramente a questão da cultura da mesa. E aqui na comunidade a gente é muito intencional com relação a isso. Vamos sentar na mesa, vamos tomar um café, vamos falar de Jesus, vamos falar da vida. Cultura da mesa. A nossa vida não pode se basear apenas num culto de domingo. A gente vem, ouve uma palavra, sai, né, com mais encorajamento, mas a gente precisa ser muito intencional com relação a isso, porque a nossa vida durante a semana é atarefada. A gente não tem tempo para nada, a gente fica cansado, trabalha, estuda, acorda cedo, né? Volta tarde para casa, é o corpo cansado, a mente cansada,
A gente precisa ser muito intencional com essa cultura da mesa. E a gente vê no texto claramente falando sobre isso, que os filhos como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. E como que é a família hoje, né? A família brasileira, ela tem muita cultura da mesa? Não, tem mais a cultura de pegar cada um seu prato, sentar no sofá e assistir um programa, né? E a gente está observando algumas coisas dos nossos filhos, que quando a gente conversa com eles estão ali, né? No joguinho. Aí você fala, Joaquim, aí ele, oi pai, Theo, o que você está fazendo? Pai, eu tô aqui, Então ele fala olhando pro aparelho com você. E aí a gente toda hora chamando para ter o quê? Cultura da mesa. Hoje de manhã, por exemplo, a gente foi fazer um cafezão da manhã lá em casa, chamando eles para mesa. Mas eu tive a felicidade de comprar figurinhas da Copa. Aí eles estavam empolgados. Rapaz do céu, eles tiraram um jogador lá. Meu Deus, cara, é uma alegria para eles que eles têm ali. Eles são mais empolgados do que eu quando colecionava figurinha. Eles ficam empolgados. Aí eu falei assim, Theo, senta aqui na mesa, vamos tomar café e vamos colar junto. Aí ele sentou na mesa, ficou lá rasgando os pacotinhos, abrindo, a gente tomando café. Nesse ambiente de mesa, simples. Então a gente precisa ser muito intencional com relação a isso, se de fato nós queremos construir uma família saudável. Amém, irmãos? Versículo 4 diz assim, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Versículo 4. Aí no versículo 5 e 6, aqui nós temos o que? A última fase, que eu ainda não cheguei, mas daqui a alguns anos pretendo chegar. Que são o que? Os netos. Os netos. É que o Márcio não está aqui, né? O Márcio tem 3 netinhos que nasceram quase no mesmo período. Olha que benção, né? Cadê o Edson? O Edson está aí? O Edson também tem netos. Eu não cheguei nessa fase ainda. Então nós vamos recapitular aqui. Primeiro, Deus como firme fundamento. Segundo, nós falamos que a primeira fase de uma construção de uma família é o quê? Casamento, né? Casamento, depois filhos, depois filhos adultos e quarto, que são os netos. Mas pastor, por que você está falando de netos? Se nem neto eu tenho ainda, nem filho eu tenho ainda. Mas calma lá, calma, segura aí, segura a onda. Olha só o que diz no versículo 5 e 6. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Irmãos, isso é uma bênção. Isso é uma bênção que eu quero alcançar, de ver os filhos dos meus filhos. A gente vai chegar lá, em nome de Jesus. Vamos chegar. O filho dos nossos filhos. Que bênção, irmão. Eu não cheguei ainda nessa fase. O irmão Edson, o Márcio já chegaram. Mas eu queria que eles tivessem aqui. Até o Márcio perguntar, falar, cara, qual é a bênção de ser avô, meu? Deve ser uma bênção. Porque é ver a sua geração frutificando. É uma maravilha, deve ser uma maravilha. Deve ser algo muito prazeroso. Ter filho já é uma bênção, irmãos. É uma bênção. Se eu perguntar aqui para os pais aqui, eles vão dizer a mesma coisa. É uma bênção. É uma bênção. E olha só. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade. Quando nós falamos a palavra prosperidade, irmão, talvez automaticamente venha o que na sua cabeça? Dinheiro. Prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Porque você pode buscar do lado de fora o que na verdade você precisa estar do lado de dentro, que é o que? A prosperidade do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, o que é outra prosperidade? Sabedoria, conhecimento. Cara, você pode tirar tudo de um judeu, mas o que você não consegue tirar dele é o conhecimento. Em qualquer lugar onde ele estiver, ele prospera. Isso é prosperidade. Adquirir conhecimento, adquirir sabedoria, adquirir amor. Como que você quer colher amor se você não está semeando amor? Como que você quer colher bênção se talvez você esteja semeando maldição, irmão? Não tem como. Não adianta você querer sacar o que você não deposita. Então nós precisamos ser intencionais com os princípios de Deus. É o que eu estou falando. Ouça a palavra e coloque em prática. Porque nós seremos, não que nós seremos abençoados, nós já somos abençoados, amém? A gente fala isso constantemente aqui.
E vamos falar constantemente, porque o óbvio muitas vezes precisa ser dito. Nós somos abençoados, amém, irmãos? Nós já somos prósperos. Deus nos abençoou nas regiões celestiais. Mas olha o que ele diz: para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. E ele termina dizendo: haja paz em Israel. Você fala: pô, pastor, eu não tenho filhos. Ok, você pode não ter filhos mas naturais, mas você pode ter filhos adotivos. Você pode ter filhos adotivos. E se você não tiver filhos adotivos, você pode ter o que Paulo tinha: filhos espirituais. Então não há desculpa para nós. Nós fomos chamados para gerar filhos. A igreja, ela é uma família. E a família não é formada por membros. A gente usa a palavra membros só para exemplificar um corpo. Mas a família a igreja, ela é uma família. Esse foi um dos problemas da igreja evangélica, em formar membros, líderes. Vamos formar líderes. Mas os caras não tinham coração de pai, não tinham coração de filho. E é um desafio para nós, amém, irmãos? O objetivo não é você ter uma carteirinha de membro da igreja 01, 02, 03. Não que isso seja ruim, mas do que adianta você ser um membro de igreja, mas não ser um filho, não ser um pai, uma mãe, um irmão? Entende isso? Então não se culpe se você não tem filho natural, mas você pode ter um filho adotivo. Quantas pessoas aí estão esperando ser adotadas? Agradecemos você por ouvir mais uma mensagem da Reno Church. Para conhecer mais sobre nós ou contribuir para que mais pessoas sejam alcançadas, clique no link que está na descrição desse podcast.